Olá pessoal, Silvio Conceição aqui em mais um vídeo da série Perdendo o Medo do Plotter. Nesse vídeo entraremos em uma busca pelo corte perfeito. Afinal, como configurar a sua lâmina, como entender qual lâmina utilizar e, é claro, como acertar o corte antes de perder muito material. Bom, antes de começar a encontrar a configuração correta, a configuração perfeita para o seu corte, a gente precisa entender alguns fatores. No último vídeo dessa série eu mostrei as ferramentas utilizadas aqui no nosso plotter da Foison. Pode ser que plotters de outras marcas possuam ferramentas diferentes. Pois bem, para esse vídeo precisamos entender corretamente o nosso porta-lâmina, tá? O nosso porta-lâmina, assim como eu expliquei no último vídeo, ele é completamente regulável, a gente pode remover ele completamente para conseguir ver a lâmina, né? Que ela vai ficar justamente nesse roletinho que vai fazer com que a lâmina gire. É importante que a sua lâmina gire para que não esgarce o seu material. Então vamos lá, quais os pilares de um corte perfeito? Primeiro é a exposição de lâmina. Exposição de lâmina nada mais é do que quanto a sua lâmina está para fora do suporte. Nos plotters de recorte profissionais, você vai conseguir ajustar a sua lâmina perfeitamente, tanto para fora quanto para dentro, ao contrário dos plotters caseiros, que só vão lhe permitir ajustar em determinadas posições, ou seja, em numerações diferentes. O lado positivo disso é que você vai conseguir ajustar a sua lâmina da maneira que você quiser e para o material que você estiver utilizando, não ficando preso assim aos presets de fábrica. O lado negativo é que fica muito difícil para nós que temos um conhecimento um pouco mais avançado em plotter de recorte passar para vocês presets, né? Ou seja, configurações exatas de cada material. Por exemplo, para o material adesivo X você vai usar 45 de força, 20 de velocidade. Mentira, nem existe 20 de velocidade. Mas enfim, e um número qualquer de exposição de lâmina. Isso não acontece justamente porque tanto a força quanto a velocidade vai variar diretamente com a exposição de lâmina. Segundo pilar importante seria justamente a força, ou seja, a pressão que o seu plotter vai exercer sobre o material para executar esse corte. Essa pressão pode ser muito alta ou muito baixa, dependendo do material. Interrompemos esse vídeo para o pedido de like. Pequeno like, não dói não. E por último, a velocidade. A velocidade de corte, ela varia muito dependendo do detalhamento do seu material. Então, dependendo do plotter que você está utilizando, ela vai variar de 50 a 600 ou de 50 a 800 milímetros por segundo. Bom, nesse exemplo eu gostei inclusive de tirar, o nosso suporte aqui do plotter, justamente para vocês verificarem que eu não sei onde está a minha lâmina. Ou seja, ela não está com uma configuração já pronta. Nós vamos fazer isso agora juntos. Então eu vou colocar aqui de volta a lâmina e regular o que eu acho que deve ser o ideal para fazer esse corte. Lembrando que nos plotters profissionais nós temos 3 tipos de lâmina. Lâmina de 60 graus, 45 graus e 30 graus. E é importante para a gente encontrar esse corte perfeito e entender que lâmina utilizar em que ocasião. A lâmina de 30 graus, normalmente você vai utilizar ela apenas em cortes muito, mas muito finos. Um exemplo disso seria o vinil adesivo automotivo. Já a lâmina de 45 graus a gente usa para papel e itens com espessura mediana, tá? Tem muita gente, inclusive eu em vários momentos, que utiliza a lâmina de 45 graus para quase tudo. Porque ela vai funcionar normalmente em materiais mais finos, como o vinil, se você souber configurar, e vai funcionar também em materiais mais grossos, contanto que o material não ultrapasse a faceta útil dessa lâmina. Para explicar de maneira mais fácil isso, eu trouxe aqui um bom e velho, realmente velho, estilete. Eu vou colocar aqui a lâmina dele para fora. Vamos supor que essa aqui é a nossa lâmina. Então, essa parte angulada aqui do nosso estilete é a parte útil, é a parte que corta. No caso da nossa lâmina no plotter, é o contrário. É a parte inclinada que é a parte que corta. Então, somente esse pedaço inclinado aqui que você pode deixar para fora, ou seja, aqui seria a área máxima de corte. Daqui para baixo não há fio de corte, então não adianta tentar botar a lâmina muito para fora, porque isso vai piorar o seu corte ao invés de ajudar. Levando em conta que ainda no nosso exemplo do estilete, a nossa lâmina tem as configurações de 30, 45 e 60 graus. Isso vai mudar apenas a angulação da nossa lâmina e mudará também a espessura máxima que cada lâmina pode cortar. Levando isso em consideração, supondo que o estilete aqui é o nosso suporte
e que essa parte aqui é a parte de cima, é o topo do nosso suporte. A gente só pode colocar a lâmina até essa partezinha aqui, né? Claro que no estilete ele corta desse lado, né? Vamos fingir que ele corta aqui. Então, até essa parte. Se a gente botar ele muito para fora, o resto será reto. Essa parte reta não corta, então não adianta ficar para fora. E para o nosso corte, para a gente entender de fato como cortar o material, eu ainda vou utilizar esse estilete como exemplo. Vamos lá. Vamos supor novamente que aqui é o nosso suporte. Então, aqui seria o topo do suporte. A lâmina ficará para fora somente um pedacinho assim. É realmente quase nada para realizar corte de adesivos ou meio corte. Quando você quiser cortar um material grosso, como por exemplo uma manta magnética ou alguma coisa assim, aí você vai colocar lá para fora o máximo possível da área de corte dela. Claro que o máximo possível é muito relativo, tá? A gente tem a tendência a acreditar que quanto mais para fora a nossa lâmina tiver, mais corte a gente vai obter. Infelizmente não é assim. Excesso de lâmina para fora, com muita força de corte, vai esgarçar o papel e não vai realizar esse corte. Então aqui, supondo que o MDF é o nosso material a ser cortado e o estilete é o nosso material de corte, a gente vai posicionar a lâmina o suficiente para ela atravessar. Ou seja, para ela atravessar de fato o nosso material, né? É só isso, é assim que a gente vai configurar. Se a gente quiser um meio corte, a gente vai descer um pouquinho para ela cortar somente o adesivo, deixando a parte de cima, que seria o liner, intacto. Então, eu estou utilizando aqui um MDF e um estilete somente para exemplificar isso, porque eu vou tentar fazer também. Eu também vou tentar fazer com o porta-lâmina, mas não dá para ver direito, então eu acho que isso aqui funciona melhor. Vamos lá. Nesse exemplo, né, eu mexi no meu porta-lâmina, então ele não tem configuração nenhuma, note que não existe lâmina para fora aqui. Então a gente vai configurar ele inicialmente para o nosso corte. O que a gente vai fazer? Botar ali para fora, ó, beleza, e fechar na contra-rosca. Aqui, como você pode ver, a lâmina tá muito para fora, muito. Daria para matar alguém com isso, essa não é a ideia. A gente só utilizaria a lâmina nessa configuração aqui, supondo que a gente fosse cortar algo realmente muito grosso, que não é o caso. A gente vai usar aqui nesse vídeo esse papel scrap, ele tem 180 gramas, tá? Lembrando, gente, que papéis e materiais no geral tem dois fatores. Existe a gramatura e existe a densidade desse material. Ou seja, ele pode até mesmo ter uma gramatura alta e ser menos ou mais denso que o outro. Então é ainda mais importante realizar esse tipo de teste. Então vamos lá. Essa parte aqui, ela é muito no olhômetro mesmo. Você vai precisar conhecer o seu plotter e é para isso que eu estou aqui. Então, tá aqui o seu porta-lâmina. Eu vou descer, né? Tô tentando... Isso, vamos lá. Eu vou descer ele. Descer. Pronto. Vou fechar aqui, ó. Contra-rosca. Fechei. Essa aqui seria a configuração mais próxima para corte de adesivo de papéis que não são tão grossos, tá? Note que a lâmina mal aparece. Então, o que acontece? A gente precisa que apenas essa lâmina ultrapasse o nosso material. Eu vou tentar mostrar, mas não sei se vai ser possível. É isso, tá? A lâmina tá mal passando por cima do material. Foi justamente por isso que eu tentei explicar lá com o MDF, com o estilete. Feito isso, você achou que está na posição correta, beleza. Para ajustar velocidade e força, a gente vai precisar do auxílio do nosso plotter. Lembrando, é muito importante lembrar que os plotters têm diferentes forças e diferentes velocidades. Então você precisa realmente aprender a fazer essa configuração, exposição de lâmina, velocidade e força, para encontrar esse corte perfeito em qualquer plotter, tá? Então, por exemplo, a força 80 na E24L, que é esse plotter que está aqui atrás da Foison, é uma, enquanto a força de mesmo valor na C24 Pro Automark, também da Foison, é outra. Isso porque uma máquina possui 800 gramas de força, enquanto a outra possui 500 gramas de força. Por isso é importante saber fazer o teste de corte. Vamos lá? Já comprou seu plotter e está em dúvida ainda de como prosseguir, como ir além? Dá uma olhadinha, vai aparecer o vizinho, eu nunca sei onde ele fica, lá do curso de personalizados do Fazendo a Festa Club, que você pode aprender a fundo tanto plotter de recorte quanto Photoshop, Illustrator e muito mais. Te espero lá.
Beleza, aqui no plotter carregamos a base de corte, carregamos o material a ser cortado. É importante, antes de sair cortando igual um louco, estragando folha, perdendo material, você vai precisar fazer esses testes de corte. Então, eu já coloquei, né, a nossa lâmina na posição que eu acredito que seja adequada. Vou colocar ela aqui no plotter. Importante, pessoal, não esgoelem aqui o nosso suporte. Coloque, aperte um pouquinho o suficiente para dar um pequeno torque e tá bom. Não precisa esgoelar o material ali dentro. Logo depois de colocar o material, a gente vai apertar online, movimentar o carrinho para o local correto, botão da mira para ele ficar no lugar certo e vamos realizar o teste de corte. A gente vai ver qual é a velocidade e a força que está marcando. Aqui no caso eu estou com 400 de velocidade e 33 de força. Como eu conheço um pouco do material, eu vou supor que ele vai cortar com uns 95 de força. Vou aumentar aqui. 95 de força, a velocidade eu posso deixar em 400 mesmo. Aperto o online, vai aparecer offline, a gente aperta em teste. O plotter vai realizar um pequeno retângulo aqui no material. Online de novo, a gente cospe esse material e vamos verificar se ele cortou corretamente. Ó, não cortou, o material ainda está preso aqui. Então eu vou apertar online de novo, ele volta para o local, eu aumento a força. Vou colocar 115. Pronto, online de novo, teste. Ele faz exatamente em cima um do outro. Vou aqui de novo puxar e ó, prontinho, tá aqui o nosso corte perfeito. Ele precisa realizar esse corte perfeito na folha para que você entenda corretamente qual é a configuração necessária para exposição de lâmina que você colocou ali, né? Ou seja, dependendo de quanto você bota a lâmina para fora ou para dentro, vai mudar a força e a velocidade necessária para fazer esse corte. Então, através desse teste que eu acabei de realizar, eu posso supor que para esse material e para a configuração de lâmina que eu coloquei ali, eu preciso de 400 de velocidade e 115 de força. Vou realizar esse teste mais uma vez, só para que a gente possa verificar que funciona. Prontinho, tá lá mais um quadradinho. É isso, não tem mistério. Ah, Silvio, mas você acertou muito rápido. Claro, isso aqui, gente, plotter de recorte, é igual, exatamente igual dirigir. Você começa a fazer, a trabalhar todo dia. No início você precisa pensar em muita coisa para fazer funcionar, mas depois que fica praticamente impregnado na sua mente, você consegue fazer quase que automaticamente, sem pensar muito. Você vê que eu precisei apenas de 2 testes de corte para realizar o corte perfeito. Lembrando que isso aqui é algo que já estava na minha base, tá? Ela tá suja, que eu trabalhei antes com outras coisas, mas não ficou nem uma rebarba do material, nem aqui, nem nos 2 lados do teste, tá? Ó. Então é isso. Sempre antes de começar a cortar a folha inteira e entender como cortar de fato, faça testes de corte para encontrar a configuração perfeita e evitar assim um desperdício de material. Pode ser, já aconteceu comigo no início, que até você encontrar esse material bem cortado, bonitinho, essa configuração correta, você suba diversos quadradinhos aqui até de fato entender. Lembrando mais uma vez, se você fez diversas tentativas de velocidade e força e não conseguiu um corte perfeito, mexa na lâmina. Pode ser que ela esteja muito para fora ou muito para dentro. Você ainda não tem um plotter profissional, mas está querendo um? Está na dúvida de qual escolher? Meu contato vai aparecer aqui embaixo. Entra em contato diretamente comigo, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar a escolher o melhor plotter para você, tanto para o seu bolso quanto para o que você deseja fazer com ele. Vem pro plotter, você também. Vem. Que idiotice, gente. Tá me superando. Ai, ai. E aí, agora que você já sabe configurar o seu corte, já conseguiu encontrar o corte perfeito independente do material que você resolveu utilizar no momento, você já se sente um pouco mais seguro para trabalhar com o seu plotter? Já perdeu um pouco de medo do plotter? Eu espero que sim, e se você está aqui no canal pela primeira vez, não esqueça, clique no like, clica em inscrever-se para continuar recebendo as novidades e ative o sininho para ser notificado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Sucesso!